Como atingir a fama? No caso de hoje, a jovem em questão lutou muito para sobreviver e conseguir ascender e tornar-se inclusive uma estrela e ter fama. Porém, alguém que já tiver essa fama e a perdera, faz de tudo para ter a sua fama de volta. Ele não suportava vê-la crescer dia para dia, enquanto ele era simplesmente ignorado por todos os seus pares. Então, decide agir para ser relembrado e noticiado. E seria, só que pelo pior dos motivos. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, aproveito já para pedir o teu like, inscrever-te no canal se não é inscrito e ativar as notificações para que assim que eu posto um vídeo, vocês venham assistir comigo. Aqui no canal tentamos sempre postar vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. E agora vem o alerta. Aviso que, como qualquer caso criminal, aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e eventualmente até disputar alguns gatilhos. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistir a outro vídeo, temos mais vídeos aqui no canal, ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até Houston, no Texas, Estados Unidos, e conhecer a Brasília, ou a Diamond, como era chamada pelos amigos, uma estrela cuja luz foi extinta por um ser egoísta e egocêntrico. Catherine Martinez, nascida a 15 de janeiro de 1990 em Nova York, apesar de ter passado uma parte de sua infância em Chicago, no Illinois, era filha de Mary Figueroa e tinha pelo menos 3 irmãs. Não encontrei qualquer tipo de informação relativamente ao pai, portanto seria uma família monoparental. Catherine e as suas irmãs foram criadas então pela sua mãe Mary, com algumas dificuldades e contratempos, mas eram meninas felizes e na casa, mesmo que não houvesse muito, reinava sempre a alegria, os sorrisos e o amor. E de todas, a Catherine era a mais sociável, a mais festeira, onde chegava realmente era o centro das atenções, mas sempre no bom sentido. Além disso, era uma amiga fiel que tudo fazia para ajudar, mesmo daquelas que tira a sua camisa para dar a quem precisa. Até mesmo se não conhecesse, era realmente uma pessoa genuína, amorosa e caridosa. Quando entra para a universidade, em 2007, muda-se para Houston, no Texas, para estudar publicidade. Mas Catherine queria ir mais além, queria ser modelo e de facto ela tinha todas as características que lhe permitiam atingir esse objetivo. Ela realmente era uma mulher muito bonita, tinha os traços exóticos, portanto ela era descendente de brasileiros, porto-ricanos e dominicanos, portanto era realmente muito exótica, era extremamente elegante e tinha muita, mas muita vontade de vencer e então, enquanto frequentava a universidade, ela fazia ali o seu book, onde apresentava as suas melhores fotos, começa a fazer sessões fotográficas e audições ao mesmo tempo para sustentar o que ela fazia e para inclusive investir nessa carreira de modelo, a comprar roupas, apresentar maquiagem, pagar as viagens que precisava de fazer quando as sessões eram fora dali da cidade. Tudo isso ela trabalhava como bailarina exótica num bar noturno, onde ela era reconhecida como Brasília Martinez. Era também esse o nome que ela usava nas suas redes sociais. Então, a vida de Catherine era uma roda viva. De dia, ela frequentava a universidade, onde chega inclusive a obter um bacharelato, ou um bacharel. À noite ia para o bar trabalhar. Depois, durante a madrugada, depois de voltar do bar, pesquisava audições, portanto, ali na net, pesquisava audições e sessões onde ela se pudesse realmente inscrever para fazer novos trabalhos. E no meio de tudo isto ainda treinava com o intuito de chegar realmente a ser uma modelo de categoria fitness. Ela trabalhava realmente e esforçava-se muito e, segundo os amigos, ela era uma energia contagiante que levava todos atrás dela, portanto ela estava sempre alegre, apesar de praticamente ela não dormir.
Portanto, andava sempre com o seu sorriso no rosto e, sinceramente, era bem um exemplo para quem se queixa que não tem tempo para nada. Ela conseguia fazer tudo. Eu acho que o dia dela tinha mais do que 24 horas, com certeza. Em 2008, Catherine conhece um homem que costumava frequentar o bar. Tratava-se de Russell Neal, um homem na altura com cerca de 30 anos, que gostava de passar ali vários dias durante a semana para ficar a ver então a Brasília a atuar. Começam a falar e é quando então ele se apresenta. Russell Neal era um produtor musical que no final dos anos 80, princípio dos anos 90, fizeram muito sucesso numa boys band, os i5, uma banda que atingiu várias platinas e realmente na altura foi um sucesso estrondoso, atingindo ali os tops rapidamente e repetidamente. Mas com a fama também vieram vários episódios menos bons que aconteceram a vários integrantes do grupo e da sua equipa. Nomeadamente, um dos elementos do grupo foi preso por algum tempo devido à sua presença no local onde foi cometido um crime. Outro teve um acidente que ficou paralisado e pouco tempo depois faleceu. Outro elemento, então, da equipa, o Tony, inalou uma substância tóxica e morreu. Ainda o outro foi de férias a Israel e morreu afogado por tentar salvar a sobrinha. Bom, desgraças que nunca mais acabavam, mas a dada altura Russell também começou a ter ali tiques de vedete, embirrava com tudo, chega inclusive a recusar-se a subir ao palco para atuar, enquanto não fossem feitas ali as suas vontades, fossem elas qual fossem, e é quando realmente ele decide que ele valia mais sozinho do que aquilo. Aquilo era muito pouco para ele, e então o que é que ele faz? Abandona o grupo. Então o quinteto, na altura, passa a ser um quarteto. Quando Catherine então conhece Russell, fica deslumbrada, podia estar ali realmente o seu trampolim, o trampolim que a ajudasse a chegar às pessoas certas, ali para tentar chegar um pouco mais além no seu sonho. Russell era um homem romântico, super atencioso, levava a passear no seu Lincoln, oferecia-lhe flores, enfim, um cavalheiro. Então, com 5 meses de namoro, ela então com 18 anos e ele com 30, decidem ir viver juntos. Apesar da família de Catherine não gostar muito de Russell, achavam que era um homem um bocadinho arrogante e não sabiam do que vivia, porque não lhe conheciam nenhuma obra como produtor. E a verdade é realmente essa, é que desde que ele saíra da banda, ele nunca mais ninguém ouviu falar nem dele, nem da sua obra. Portanto, ele acabava por viver de aplicações que fazia na Bolsa e dos direitos de autor das músicas onde ele participara na banda e nada mais. Mas Catherine acreditava, lá está, a sua motivação, ela queria refleti-la nele também, ela acreditava que ele estava no meio e que mais dia menos dia ele acabaria por chegar e alcançar realmente novamente o sucesso. Quando começaram a viver juntos, aconteceu ali um percalço, que foi que Catherine teve um acidente com o carro dele, o tal Lincoln que ele adorava. Mas já na altura a sua preocupação maior não foi a mulher que ia no carro, mas sim realmente o próprio do carro, não é? Bizarro. Traços, já havia ali uns traços de narcisista puro. Ele ficou tão, mas tão zangado por ela ter destruído o seu carro, o seu querido carro, que ela se sentiu na obrigação de o compensar. E então, a partir desse dia, ela começou a pagar todas as despesas, quer fosse num restaurante, quer fosse viagens, despesas de casa, tudo era ela que acabava por pagar. Felizmente, os seus trabalhos começavam a crescer e a sua carreira começava realmente a consolidar-se e ela tinha essa possibilidade. Mas a família, que se apercebia da situação, achava aquilo um abuso da parte dele. Pouco tempo depois de começar então a viver juntos, ela engravida do seu primeiro filho, Diego, e 1 ano e pouco depois então chega o segundo, o Rafael.
Mas a relação entre ambos, que já não andava muito bem, começa realmente a descambar. As discussões começam a surgir, primeiro por coisas tontas, e por fim, a família e os amigos já começavam a ver hematomas em Catherine, o que ela ainda tentava disfarçar com maquiagem, mas sem sucesso. A família diz que queria que realmente ela tomasse a decisão e que abandonasse Russell, mas ela queria preservar a sua família, principalmente tendo ela própria sido uma filha de mãe solo, não queria que os filhos tivessem esse trauma e queria realmente que os filhos tivessem sempre ali o pai presente. Mas era evidente que ela já não era feliz, portanto, e ela chegava a verbalizar isso a certos amigos. E por isso mesmo a família insistia, principalmente depois da família ter conhecimento do que ocorreu com o irmão de Russell, o Ronald Neal. E o que é que aconteceu? Portanto, ele casou-se com uma jovem, a Stovin McGee, que tinha então na altura já dois filhos, e todos sabiam que a McGee sofria de abusos físicos por parte do marido. Um, Ele também não trabalhava, vivia apenas do dinheiro que os seus pais lhe davam. Ambos os pais eram advogados, portanto tinham algum poder aquisitivo e bancavam ali a vida do Ronald, provavelmente também o do Russell. Entretanto, o Ronald um dia chega à casa, lá das suas festas, com muito álcool e muito branco, muito pó branco, e começa mais uma vez a agredir a esposa com um cinto, com a fivela do cinto, fecha inclusive num armário, começa-lhe a bater de uma forma desenfreada e ela nesse dia então pega nas suas coisas, começa a recolher e a fazer a sua mala, a dizer acabou, fica por aqui, não vou continuar este casamento, eu vou-me embora e vou pedir o divórcio. O que é que o Ronald fez? Pega numa arma e dispara 5 vezes. A polícia, entretanto, é chamada por das crianças que estava em casa, um dos filhos da Maqui, com 10 anos, que chama a polícia, mas o Ronald impede que a polícia entre dentro de casa, no fundo, porque a Maqui ainda não estava morta, e ele estava a ter ali um certo prazer em vê-la esvair-se ali. Portanto, ela ia morrendo lentamente ali aos olhos do homem, mas entretanto os SWAT não podiam aguardar mais, porque ele pedia para aguardar, que tinha os meninos como reféns, eles não queriam avançar com medo que ele fizesse também mal às crianças, mas acabaram por entrar dentro da casa. A ele ainda disparou 2 vezes contra um dos policiais, mas graças a Deus nada aconteceu. Ele é preso e é acusado de homicídio em primeiro grau, porque infelizmente a Maqui já estava sem vida. Acabou por ir a julgamento e foi condenado a 80 anos de prisão. Isto tudo enquanto Catherine e o Russell eram casados. Obviamente que a família de Catherine lhe suplica que ela realmente deixe Russell, porque eles também sabiam que ele a agredia, portanto era o princípio de um final pouco feliz, não é? Portanto, ela realmente começava a ascender bastante ali na sua carreira, conseguia muitos trabalhos, concorria inclusive a concursos de fisioculturismo, chegando mesmo a ganhar alguns prémios. E ela estava feliz nessa parte da sua vida e também nunca negligenciava os seus filhos, os seus príncipes, como ela lhes chamava. Na altura eles tinham 3 e 5 anos. Ela não saía de casa sem que eles tomassem o pequeno almoço antes de ir para a escola, ela levava-os à escola, ela própria preparava as refeições para as crianças, deixava o almoço feito para quando elas regressassem terem o que comerem. Portanto, enfim, ela, como todos diziam, ela realmente era uma ótima mãe e ela tinha essa preocupação, que embora estivesse muito focada na sua carreira, ela não se esquecia dos seus príncipes.
Então, ao fim de 5 anos, Catherine decide dar um basta então definitivo na relação com Russell. Nesses 5 anos eles já se tinham separado pelo menos umas 3 vezes, mas Russell tentava e manipulava ali e ela acabava sempre por voltar. Mas desta vez as coisas pareciam diferentes e apesar de viverem na mesma casa já não faziam ali uma vida de casal. Ela chegava inclusive a pagar cerca de US$ 40 para que Russell tomasse conta dos filhos enquanto ela ia treinar ao fim do dia. É ridículo, mas é verdade, enfim. No final de semana de 28 de junho de 2014, Catherine, em viagem num dos seus muitos trabalhos, passa ali bastante tempo com a sua mãe e com as suas irmãs, portanto o trabalho era na mesma cidade, e as irmãs recordam que já não se lembravam de ver Catherine tão feliz há muito tempo. Nesse fim de semana teria havido ali muita brincadeira, muita gargalhada, muita alegria, muitos abraços, portanto tinha sido realmente um fim de semana muito feliz. No dia 2 de julho de 2014, acontece algo, um homem entra dentro de uma esquadra, cuja ali a atendente descreve como alguém muito bem vestido, todo a condizer, todo a combinar, o boné com os ténis, com a camisola, com as letras da t-shirt, tudo a combinar, e que cheirava muito bem, cheirava a aftershave, cheirava a limpo. Esse homem entra então na esquadra por volta das 16 horas e afirma o seguinte: ontem à noite eu e a minha mulher tivemos uma discussão e eu acho que ela está sem vida e eu vim para me entregar. A atendente fica ali meio atordoada com a revelação, liga então para os policiais a dar essa informação e automaticamente ele é algemado e é levado para uma sala a aguardar os detetives, que quando chegam lhe perguntam realmente o que é que se passa. Ele diz exatamente a mesma coisa. Acrescenta apenas a morada, onde ela estaria. Depois disso, alega a quinta emenda, que é o direito ao silêncio, e pede um advogado. É Errol Russell Neal. Com essa informação, a polícia desloca-se então à morada. A porta está trancada, pelo que eles têm que arrombar. E é quando então se deparam com uma imagem de filme de terror na sala. Catherine tinha sido brutalmente agredida na cabeça com uma chave de rodas de ferro, que ele teria envolvido a parte da pega com fita isoladora, provavelmente para não escorregar, ou para fazer ali um género de uma pega que lhe desse alguma sustentação, e tinha sido esfaqueada várias vezes pelas costas com uma faca. Portanto, ambas as armas ainda estavam no local, que estava completamente preservado, nada tinha sido removido, nem limpo, nem tirado do sítio, estava exatamente tudo como tinha acontecido. Havia sangue por toda a divisão e o corpo dela estava tapado com um cobertor. As duas crianças, os dois filhos do casal, estavam fechadas num quarto, ali a poucos metros onde a mãe estava sem vida. Dá-se então início ali à investigação e todas as provas são recolhidas do local. Os detetives começam então a falar com familiares e vizinhos e são estes realmente que relatam ter ouvido na madrugada do dia 1 de junho uma grande discussão. Alegadamente terá sido a hora que Catherine teria chegado a casa, seguida ali de vários barulhos que pareciam tipo pancadas. O filho mais velho, de 5 anos, terá dito inclusive que acordou, mas que o pai imediatamente apareceu no quarto. Ele inclusive terá visto uma mancha na t-shirt do pai e ele ter-lhe-á dito que era ketchup, que tinha estado a comer hambúrgueres e que se tinha sujado com ketchup. Na divisão que Russell usava como estúdio inúmeras frases motivacionais e uma lista de desejos onde ele descrevia que dali a 5 anos seria bilionário, que seria uma pessoa extremamente bem sucedida e reconhecida pelo seu trabalho. Pronto, já dá para perceber que era ele, só ele, nada mais do que ele, e era só ele que contava. Ele vivia realmente a leste do paraíso, certamente no mundo de Nárnia, bom, pensando que alguma coisa cairia do céu, mas tanto quanto eu sei, a única coisa que cai do céu, além de meteoritos, é chuva. Mas pronto,
Bom, no dia seguinte, Russell teria preparado ali as crianças, fê-las passar pela sala onde a mãe tinha sido morta, embora eles não a tivessem visto, segundo ele, porque ele apagou a luz e ela estaria tapada com o cobertor, mas com tanto sangue ali no local, custa-me a crer que as crianças não se tenham apercebido de nada, mas sei lá. Bom, o homem é preso, é presente a um juiz que decreta uma fiança de 100 mil dólares, que ele obviamente paga saindo em liberdade. Ou ele ou os pais, provavelmente. Apesar de todas as provas contra ele, ele decide realmente ir a julgamento. A família de Catherine acredita que ele fez tudo o que fez de uma forma estudada para voltar realmente à ribalta, só que desta vez pelo pior dos motivos, mas enfim. Daí o facto de ele se ter barbeado, vestido ali a preceito, justamente porque ele sabia que iria estar lá a imprensa toda. Ele iria agora ser uma estrela a solo. Enfim, 2 meses depois a sua fiança é revogada porque ele simplesmente não compareceu numa audiência, então é preso novamente. Depois disso, deixa de responder pelo seu nome. Ele não se chamava Russell, mas sim Jesus Cristo. Mais uma manobra, provavelmente. Então é enviado para um hospital psiquiátrico e com isso ele vai conseguindo ali sucessivos adiamentos ao julgamento. Quando finalmente e por fim, ao fim de 6 anos, já em 2020, portanto o crime foi em 2014, portanto em 2020, já estava ali tudo então a postos para dar início ao julgamento por homicídio em primeiro grau, ele decide aceitar um acordo. Obviamente que não sem antes a família de Catherine concordar com o facto, porque a Procuradoria tinha certeza que ele iria ser condenado, as provas todas estavam contra ele, mas a família já estava cansada de tanta espera e então a família concorda, ele declara-se como culpado e recebe uma sentença de 40 anos, renunciando também ao seu direito de pedir liberdade condicional. Inicialmente, as crianças Rafael e Diego ainda estiveram ao cargo dos pais de Russell, mas ali devido a algumas falhas, porque acho que os deixavam ver, ou obrigavam as crianças a ver o pai, e se há ali contra o acordo, eles acabam por ser entregues definitivamente a Mary, a mãe de Catherine. Bom, este foi o caso de hoje. Dois irmãos que cometeram um crime muito parecido contra as suas esposas, na presença dos seus próprios filhos, simplesmente porque elas já não queriam continuar a ser o seu saco de boxe. A pena dele ficou pelos 40 anos, o que com a idade dele na altura dos factos, que seria 39, 40, é quase uma perpétua, mas moralmente não é uma perpétua. Deixem-me a vossa opinião, vou adorar saber o que é que vocês pensam. Não se esqueça de deixar aí o seu like, compartilhe e subscreva e ative também as notificações, ok? Eu fico por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.